Jogos Vorazes é uma franquia que eu respeito muito. É uma franquia que foi responsável por introduzir muitos jovens no mundo da leitura. Teve o mesmo impacto, talvez até maior, do que foi o Harry Potter na minha geração. E eu digo maior porque ele não introduziu só os jovens no mundo da leitura, mas também ao universo de política, de críticas sociais e uma reflexão que é bem válida para os dias atuais. Pois bem, lançou um novo capítulo da saga, eu escrevi uma crítica lá pro Referência Nerd, e eu quero comentar um pouco melhor sobre esse filme aqui nesse vídeo. E falar, principalmente, se vale a pena ou não você assistir no cinema. Eu só quero deixar claro que eu não vou falar como um fã, até porque eu li só parcialmente o primeiro livro inteiro, eu não cheguei até o final, só assisti o primeiro, o terceiro e o último filme, e não é uma franquia que eu acompanhe com unhas e dentes. Eu vou falar a minha opinião como cineasta, como crítico de cinema, tentando dar uma visão imparcial pra quem não é fã. Então, eu não vou falar sobre as referências ao livro, não vou falar sobre as referências aos outros filmes, porque eu acho que não cabe a mim. Então, se você tá procurando esse tipo de conteúdo, desculpa. Hoje eu quero falar pra você que tá pensando em assistir esse filme no cinema, com você que acha que pode gostar desse filme, e eu vou te dar pontos positivos e pontos negativos da trama, pontos positivos e negativos da atuação, do filme, etc. Então, pra gente começar a pensar, eu quero começar falando da atuação. Na crítica, eu elogiei a Viola Davis, porque ela tá no papel de a grande antagonista da trama. E ela realmente é um ponto que se destaca muito. Mas eu quero começar falando não dela, porque eu acho que a Viola Davis, já ganhou o Oscar, ela já tá consagrada como ator. Mas eu quero falar dos atores que fazem o casal principal desse filme, que são bons, têm uma presença de palco muito boa, convencem em muitos momentos, mas o protagonista, o ator que faz o protagonista, o Tom Beerth, eu acho que assim se pronuncia o nome dele, eu tô lendo aqui na colinha, porque eu sou péssimo com esses nomes. Ele começa o filme muito bem, ele desenvolve o filme muito bem, mas no final ele se perde no personagem que ele tá construindo. E eu vou explicar. Eu não vou dar spoilers da trama, mas quem assistiu os outros filmes, quem assistiu pelo menos o primeiro no filme anterior, vai sacar logo de cara que é a história de um vilão, aquilo. Afinal de contas, na história dos Jogos Vorazes, nós temos a figura do presidente Snow. E aqui nós seguimos ele jovem, até ele crescer e se tornar aquela figura. Mas no início do filme, ele tá muito herói até demais. Você parece que ele tem uma motivação e ao longo do filme ele vai perdendo essa motivação, ela vai mudando, até que ele fica parcialmente parecido com aquilo que nós vemos em Jogos Vorazes, no primeiro filme, pelo menos. Eu disse isso na cabine para os meus colegas, que isso foi o episódio 1, 2 e 3 de Star Wars num filme só. O filme é longo demais. Falando como editor, daria para tirar 1 hora inteira desse filme e ele não perderia o sentido. Porque ele, até parte do filme, ele é focado numa história, e a outra parte do filme é focada em outra história. São duas histórias totalmente diferentes. Elas se complementam? Sim, mas o protagonista, ele tava todo planejado naquele pedaço, naquele desenvolvimento, e quando muda a história, parece que mudou o personagem, mas não tem nada ao longo do filme que justifique essa mudança tão brusca na personalidade dele. E aí foi até um debate. Quando eu saí do filme, eu percebi que tinha uma justificativa. Eu entendi isso. Mas conversando com os colegas, a gente acaba percebendo coisas que deixam a desejar. E no caso muitas pessoas não entenderam isso, porque não é claro essa mudança. E aí é que tá. Esse é um filme que talvez de todos que eu assisti dos Jogos Vorazes, dos todos os 3, foi o que melhor me pescou. Porque ele é muito mais um filme sobre política, sobre classes sociais, sobre direitos, sobre trabalho. É um episódio 1, 2 e 3 de Star Wars, mas com aquela dose sádica de Jogos Vorazes que dá um charme. Tem uma frase no cinema que diz que quando um filme ele é entendido por poucos, tem alguma coisa errada. E se eu entendi uma coisa e os meus colegas não entenderam, tem coisa errada nesse filme. Da mesma forma que eles pescaram coisas que na hora que a gente discutiu, eu não pesquei. E eu tô falando desde pessoas que também já tinham uma bagagem de livros
e pessoas que não tinham bagagem de livros. Então, vamos lá. O filme, ele tem pontos muito positivos. O filme tem momentos muito bons. O filme, ele se expande de uma forma muito boa. Mas ele é tão grande, ele é tão longo, que ele se torna tão cansativo que você perde pontos importantes da trama. Fora, e aí aquele negócio que é a parte técnica, que eu até falei na crítica, que são os erros de edição. Personagem, numa cena, tá falando com uma coisa na mão, aí troca a cena, vai pra uma pessoa que tá respondendo, aí quando volta, ele não tem nada na mão, ele tá só segurando o ar, aí vai, volta e é o objeto fantasma. Então vamos lá, pontos positivos do filme. A história é boa, ela é muito boa, principalmente na primeira metade do filme, principalmente as cenas da Viola Davis, foi. Só que até a história, até a atuação, ela se torna cansativa devido ao tempo. E quanto mais eu penso no filme, mais problemas eu encontro. Por exemplo, eu tô pensando aqui e eu parei pra pensar agora que teve uns furinhos de roteiro que realmente não fazem muito sentido. Eu não quero dar spoiler, eu não vou dar spoiler. Eu comecei a gravar esse vídeo adorando o filme, mas conforme eu tô falando, eu tô achando que eu não gostei tanto assim. É, coisas da produção de conteúdo. Eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou terminar com uma dúvida. Eu não sei se eu consigo recomendar você assistir esse filme no cinema ou não, porque eu mesmo tô em dúvida agora se eu gostei ou não desse filme. Isso nunca aconteceu em anos dessa indústria vital. Eu acho que eu vou ter que assistir esse filme de novo, pra ter certeza. Então, se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos seus comentários. Se você concordou com alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos seus comentários. E se eu assistir de novo esse filme, que eu não sei se vou assistir, mas deu vontade agora, porque agora eu tô com o negócio, talvez eu assista no streaming. Não sei se eu vou pagar pra ir no cinema assistir esse filme não, porque o dinheiro tá curto. Mas eu quero revisitar esse filme mais pra frente, talvez quando sair no streaming, pra falar sobre. Cara, esse é o pior encerramento de vídeo que eu poderia ter feito. Não vou nem pedir seu like, que eu tô com vergonha, tá? Só assiste esses dois vídeos aqui, que com certeza estão melhores do que esse. Vejo você no próximo vídeo. Forte abraço e tchau.